Capítulo 1967, Última Resistência, Parte 1. Vamos nos lembrar disso. Silpa se ajoelhou diante de Tiris, baixando o olhar em submissão. Eu tenho uma pergunta. Meron disse enquanto assumia a mesma posição, incapaz de olhar o guardião nos olhos. Parece-me que você gosta de ver e até o respeita. Você está correto em ambas as questões. Tiris acenou com a cabeça para ele continuar. Então por que você não fez nada quando Morn emitiu aquele maldito decreto real? Por que você ficou de braços cruzados quando meu Narshat montou a armadilha no restaurante Lobo Celestial? O rei perguntou. Pela mesma razão pela qual não movo um dedo contra Trude, não parei a guerra civil há 7 anos e nunca protegi você contra os ataques de Balcor. Porque eu te amo demais para roubar a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. O que você quer dizer? A rainha ergueu o olhar confusa. Você realmente acha que viver uma vida mimada, sem nunca passar por dificuldades ou pagar pelas consequências de suas ações, pode lhe ensinar alguma coisa? Tiris respondeu com um suspiro de aborrecimento. Se eu tivesse impedido meu Morno você, aliás, Veren nunca teria viajado para o deserto, a policial nunca o teria pedido em casamento e seu crescimento teria permanecido bloqueado. Se eu tivesse parado a guerra civil, a corte real ainda seria um pântano podre de água pútrida, cheio de nobres corrompidos. Se eu matasse Balcor quando tive a chance, o sistema da academia nunca teria mudado. Você aprendeu com ele Balcor mais do que apenas sua pesquisa sobre mortos-vivos e abominações. Você aprendeu sobre as consequências de cruzar um gênio e ele lhe mostrou os pontos fracos das matrizes que você considerava perfeitas. Mais importante ainda, ele contribuiu para tornar o Reino Grifon um lugar melhor para os plebeus e Lit é a prova viva disso. O reino, assim como Lit, encontrou nova força e luz durante seus momentos mais sombrios exatamente porque foi forçado a enfrentar tais dificuldades. Nada disso teria acontecido se eu simplesmente entrasse e cuidasse dos seus problemas para você. As adversidades fazem você ficar mais forte e revelar seu verdadeiro eu. Sem luta não há crescimento, seja como pessoa ou como mago. Eu te amo como amo todos os meus filhos, mas se eu fosse protegê-lo do mundo, eu transformaria vocês em um bando de pirralhos mimados. Meu papel não é impedir que você cometa erros ou tome decisões difíceis em seu lugar. Meu papel é estar ao seu lado quando você cair e ajudá-lo a se levantar. Se você decidir permanecer na lama e desistir de lutar, não há nada que eu possa fazer. Tiris disse. Obrigado pela sua sabedoria. Meron disse. Ele percebeu como até mesmo aquela cadeia de eventos terríveis tinha um lado positivo. Isso lhes deu a oportunidade de erradicar a traição de Morn, de forçar o Conselho Desperto a finalmente negociar com o Reino e Lit a mostrar seu verdadeiro poder. De nada. Tiris assentiu. Mesmo assim, tenho que avisá-lo sobre um perigo que sinto estar se aproximando. Cuidado com o Trono Negro. Os reais trocaram um olhar perplexo. Nenhum deles jamais tinha ouvido esse nome antes. No entanto, olhando para o colossal corpo negro de Lit e o exército de demônios lutando por ele, um pensamento terrível veio à mente deles. Você está nos avisando que se não lidarmos corretamente com Veren, ele assumirá o trono após o fim da guerra? Silpa perguntou. Talvez. Tiris respondeu com um sorriso malicioso. Mesmo que ele o faça, eu não ajudaria você. Este é um problema que você criou e que cabe a você resolver, assim como Balcor. É seu fardo para carregar, não é? O rei e a rainha se olharam nos olhos, encolhendo os ombros confusos. Nenhum deles tinha a menor ideia do que as palavras de Tiris poderiam significar, mas o peso que carregavam era grande demais para não deixá-los preocupados. Eles não precisavam de nenhuma ligação mental para decidir que um assunto tão importante não poderia ser delegado nem esperar um segundo a mais do que o estritamente necessário. Continente Verendin, colina de Penaka, ao mesmo tempo. Solos ainda cavalgava pelo campo de batalha como uma deusa furiosa do trovão. O chão quebrou com a passagem de seu corcel, liberando rajadas de eletricidade que ela produziu nas profundezas de Mogar.
mesmo as plantas e as bestas imperiadoras que eram capazes de se mover através da rocha sólida e aqueles que fugiram para escapar da escuridão não estavam a salvo da versão do Mjolnir de Solos e Bitra. Os núcleos de poder da fúria e da absolvição alimentaram seu feitiço e seus respectivos cristais elementares conjuraram constantemente raios naturais que quebravam os martelos como maremotos contra as montanhas antes de inundar seus inimigos. Raijos tinha uma afinidade inata com o elemento ar e conjurar nuvens de tempestade era uma segunda natureza para eles. Bitra usou sua habilidade de linhagem para criar raios naturais, liberando parte deles naqueles que se aproximaram demais para serem confortáveis e deixando o resto para o feitiço de Solos manipular. Senara ouvia um sinal sonoro toda vez que um de seus soldados morria e suas respectivas runas desapareciam do fone de comunicação. O representante das plantas amaldiçoou a má sorte e pediu reforços aos colegas. Maldito seja o Tiamat e suas habilidades de linhagem. Ela pensou. Esta não é uma escuridão normal, mas depois de experimentar seus efeitos uma vez, sei o que fazer. Ela enviou um sinal telepático para a unidade de 7 homens mais próxima e teceu a runa final de uma matriz de selamento da escuridão. Demônios chamas do vazio não foram afetados, mas a escuridão desapareceu o suficiente para que os despertos avistassem o Tiamat. A aniquilação de outra Silverwing atingiu bem no peito, fazendo Lit voar. Desta vez ele conseguiu ativar a barreira espiritual de sua armadura que, juntamente com o fluxo de mana de Teseu, sofreu o impacto. Foda-me de lado. Lit tossiu um bocado de sangue. Um golpe e minha resistência à magia desaparece. Se eu tomar outra dose daquela coisa, estou acabado. Os demônios dos caídos perto dele se alegraram com seu ferimento interno. A chuva de sangue que ele produziu fundiu-se com seus corpos e eles acenderam a centelha residual de força vital que o sangue do Tiamat continha antes de desaparecer. Seus corpos se transformaram em uma massa de fogo vivo enquanto a carne e o sangue perdidos de seu mestre lhes permitiam alcançar o estágio de demônios das chamas. Lit não compartilhou seu entusiasmo, mas a nova metamorfose deu-lhe tempo para terminar de lançar seu feitiço de nível 5, Eclipse Final. Uma cúpula de fogo negro envolveu ele todos ao seu redor por 50 metros. Os despertos gritaram quando seus corpos começaram a queimar, enquanto Tiamat e os demônios estavam imunes ao efeito dos feitiços. Zoret não estava mais preocupada com sua esposa e podia se concentrar apenas nos lixes, mas ainda era uma batalha difícil. A única coisa que ela podia fazer era se esconder atrás de um bastião decadente, enquanto os magos mortos-vivos desencadeavam uma aniquilação após a outra. Ela tentou esmagá-los como se fossem insetos, mas seu toque mortal combinava com o da abominação e havia 7 deles. Capítulo 1968, Última Resistência, Parte 2. Dolgus agora estava livre da armadilha de Senara e girou sua arma para manter os despertos afastados. A arma estava perfeitamente equilibrada e graças aos seus encantamentos, o movimento conjurava lentamente um tornado que dificultava a aproximação dele sem se tornar uma presa fácil. No entanto, agora que a cobertura do vazio havia desaparecido, o representante do conselho poderia identificar as coordenadas dimensionais para enviar os reforços para a colina sem que eles ficassem cegos pela escuridão. Os outros 3 representantes do conselho chegaram junto com seus discípulos pessoais e aliados mais próximos, pessoas que lutariam sem fazer perguntas. A morte de tantos despertos foi uma tragédia, claro, mas também foi o disfarce perfeito para emitir uma ordem de morte. A versão oficial era que a negociação havia sido quebrada pelas abominações na tentativa de se alimentar de Senara, sem nenhuma menção ao Boca ou a Elpin. Cada equipe se concentra em um deles e os derrota. Ozak disse. Os híbridos são fortes, mas não podem usar técnicas de respiração ou teriam feito isso sob o manto da escuridão. Só precisamos matar um deles e sua formação desmoronará. Teseu amaldiçoou interiormente essas palavras, sabendo que eram verdadeiras. Bitra havia se recuperado graças a Solos, mas ele e Zoret estavam no limite. Usar suas habilidades de linhagem e lançar tantos feitiços teve um grande impacto sobre eles.
Além disso, mesmo com o corpo de mana, a aniquilação de Silverwing ainda drenou uma grande parte de sua energia. Apenas Lit, Dolgus e Solus recuperaram as forças, mas ainda estavam em desvantagem numérica de 7 para 1 e aumentando. Agora a diferença numérica remonta ao início da luta, mas desta vez não houve truque para cegar os recém-chegados e fazer Solus atacá-los enquanto estavam indefesos. Para piorar a situação, todos os representantes do conselho tinham chegado e a sua habilidade não tinha igual entre os seus pares. Ozaki e seus aprendizes conjuraram o feitiço espiritual de nível 5, Grilhões de Grifon, conjurando um pacote hexa-elementar de correntes de esmeralda que se enrolaram em Zoret. Como o próprio nome indica, foi concebido para conter os grifos, as criaturas mais fortes. O dragão das trevas caiu de joelhos enquanto as correntes ficavam mais apertadas quanto mais ela lutava. Suas articulações estavam travadas e seus membros mantidos próximos ao corpo, impossibilitando-a de lutar ou fugir. Teseu foi atacado por Shergov, o Dulaan, que trouxe consigo um esquadrão de bruxas de sangue. Mortos-vivos não suportavam a luz do dia, então atacaram da segurança de sua casa através de uma abertura dimensional. O Dulaan mudou para sua forma real, a de um Medogo, um Leviatã menor, e lançou um rio de ácido corrosivo nos pés do Bastet. O líquido comeu os pés de Teseu e encharcou a terra, isolando-o da energia mundial. Qualquer tentativa de absorver a energia e os nutrientes do solo também levaria consigo o hálito ácido do Medogo, espalhando veneno por todo o corpo de Teseu. O representante morto-vivo ouviu o cenário o tempo todo e se preparou adequadamente. Da segurança de sua casa, Shergov fez os servos moverem sua cabeça, seguindo cada movimento do Bastet enquanto seu corpo se concentrava exclusivamente em tecer 2 feitiços ao mesmo tempo. Então, as bruxas de sangue afogaram Teseu em chamas de sangue enquanto o mais velho conjurava o feitiço espiritual esmagamento da Fênix. Ambas as explosões de chamas vermelhas e esmeraldas corroeram a matéria e a energia ao mesmo tempo, colocando o híbrido abominável de joelhos. Normalmente, tocar o chão com todo o corpo teria acelerado seu processo de regeneração, mas Shergov continuou cuspindo ácido e Teseu estava afundando em um pântano corrosivo. O assistente de Senara atingiu Dolgus como uma aniquilação de Silverwing que arrancou as asas do Grifon e quebrou sua armadura. Ele ficou sem o redemoinho da vida depois de compartilhá-lo com Teseu e Solus, e também ficou sem fluxo de mana. O Firbolg usou seu feitiço espiritual pessoal de nível 5, Vinhas da Perdição, para conjurar plantas vivas infundidas com elementos hexa que rastejavam no Grifon, procurando por rachaduras e abrindo em sua armadura antes de mergulhar em sua carne. Rokuno, o Jotun, o representante da fera, foi um dos maiores e mais fortes de sua raça. Ele conjurou o último pedaço de relâmpago corrompido que restava contra Lit, negando suas habilidades físicas antes de atacá-lo com aniquilação. O Tiamat reagiu usando os demônios das chamas como escudo, fazendo-os detonar com o impacto para que as chamas de origem diminuíssem o poder destrutivo do feitiço anti-guardião. Ele até tentou piscar, mas Rokuno viu o ponto de saída com visão da vida e quando Lit reapareceu, a aniquilação já estava lá esperando por ele. O lado bom é que ele se mudou para uma área com mais demônios que se sacrificaram por ele e salvaram sua vida. Apenas Bitra e Solus, que nunca pararam de correr pelo campo de batalha na velocidade do som, ainda estavam seguros, mas era apenas uma questão de tempo até que caíssem também. Eu te disse que deveríamos ter deixado este maldito continente. Teseu disse através do link mental. E eu lhe disse que esta é a oportunidade perfeita para avaliar nossos poderes. Zoret respondeu. Veja o dano que nós 4 causamos. Os altos escalões do conselho de um continente inteiro estão aqui, mas ainda estamos de pé. Parece algo ótimo para escrever em uma lápide. Ele respondeu secamente. Por que tão pessimista? Ainda não começamos. Zoret respirou fundo e um pilar negro irrompeu de seu corpo. Não lute contra isso. Deixe fluir através de você. Bitra acendeu logo em seguida, tornando-se um farol que tornou mais fácil acompanhar seus movimentos e antecipá-los. No entanto, enquanto Solus questionava a sanidade dos híbridos abomináveis, o Raiju sorria em expectativa.
Teseu sentiu a ressonância tornar-se ainda mais forte após o aparecimento do segundo pilar, e tudo o que precisou fazer para conjurar a sua própria foi juntar-se às suas irmãs na sua melodia desumana. Lith também sentiu a ressonância e seguiu o conselho de Bitra. Ele deixou aquela energia misteriosa percorrer seu corpo, preenchendo com uma nova força e uma euforia que ele sabia que não lhe pertencia. Foi uma alegria que nasceu da consciência de não estar sozinho e de ter feito parte de algo maior. A mente coletiva dos híbridos da abominação espiou nas periférias de sua consciência, mas não pode entrar devido à natureza de Tiamat de Lilith. No entanto, foi o suficiente para desencadear uma ressonância semelhante entre ele e seus demônios. Um pilar preto prateado irrompeu do corpo de Lilith e cada um de seus demônios conjurou um menor, mesmo aqueles cuja forma física havia sido destruída. Os Tiamat podiam sentir seus corpos quebrados se recompondo, enquanto os pulverizados tentavam se reformar mesmo sem receber qualquer energia de seu mestre. Sua mente estava repleta de inúmeros feitiços e artes marciais que ele nunca havia conhecido antes, à medida que o tamanho das correntes que o ligavam aos seus demônios aumentava de tamanho. Foda-me de lado. Se eu tivesse posicionado meus demônios estrategicamente, poderia tê-los usado como pontos de foco para uma matriz. Nosso vínculo é muito mais do que apenas um canal para minha mana. Podemos compartilhar conhecimentos, estratégias e até runas mágicas, Lilith pensou. Continua no próximo vídeo.